continuamos na página 45. Eu vou fazer a leitura. Tá tranquilo aí o desenrolar, né, Bobo? Tá, agora eu entendi. Vamos continuar na leitura aqui então, irmão? Vamos lá, o espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo. Agora que eu lembrei o porquê que a gente chegou lá naqueles assuntos e tal. Então não é a palavra 1 Coríntios 14? 14? Tá bom. Falou bem aí. Isso então, mas é por isso que nós chegamos aqui, porque está escrito aqui, ó, ela possui, ou seja, a alma, né? Está falando da alma, o poder do livre-arbítrio, sendo por isso capaz de escolher dentro do seu meio ambiente. Aí eu estava falando a respeito do entendimento, então a gente cultua a Deus através do entendimento. Foi nesse ponto que eu fui desenrolando os outros, né? Então o entendimento, na compreensão, aí pegamos Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e 2, então daí que a gente foi desenrolando. Aí o 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso número 13, eu vou ler aqui para chegar onde eu quero para contribuir para o pensamento aqui. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Olha como são claras as ordens. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Olha que coisa interessante. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Então Paulo vai falando, ó, se eu orar em espírito, eu oro bem. O espírito, ele edifica, fica edificado, mas o entendimento fica sem fruto. O que eu vou fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, né, da pessoa que não entende, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu das bem a graças, mas o outro não é edificado. Lembrando que todo dom espiritual tem um propósito de edificar o outro, irmãos, tá? Então a língua estranha que não tem interpretação não edifica o outro. Se não edifica o outro, não tem sentido, não tem nexo, não tem significado, não tem propósito bíblico eu manifestar este dom dessa forma, ou seja, audível, para que os outros ouçam. É um glamour pentecostal, porque a gente sabe, no meio pentecostal, o cara que fala língua estranha, aí ele é espiritual, né? Está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não é assim que a gente avalia, não? Que não é bíblico, é a avaliação nossa. Então o verso de número 17, porque realmente tu das bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, é claro o negócio. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, verso 20, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Aí ele vai, inclusive, irmão, que eu não quero ler aqui, tá? Leiam depois todo o versículo, ele vai desenrolando essa questão. Olha, a profecia é um sinal para os crentes, a língua é um sinal para os descrentes. Mas por que a língua é um sinal para os descrentes? Porque é um sinal negativo, onde eles estão percebendo que está acontecendo alguma coisa aqui, mas precisam ser explicado o que está acontecendo. Se não, entram na reunião de vocês, o que Paulo vai dizer que está todo mundo doido, e não é o que dizem mesmo. Um monte de gente falando uns negócios que tem nada a ver. Rolando. Os caras entram. Não é nem nesse absurdo, não é nem nessa extravagância. Isso aí até os crentes mesmo se escandalizam. Até eu me escandalizo com essas coisas, né? Eu estou falando da língua estranha, de coisas que você está ouvindo e falando, que é isso? Falando um monte de. Não está entendendo nada, né? Ripa lá para trás, senta na vassoura e anda, leva e come alface. Não, comendo macia. Né? Eita, que bala macia, né? Chupa bala house, na gandaia. Então. Seria andar na praia, lebre como eu faço, é a variedade de língua. Ô Zé, A ripa da cama está quebrada. Isso não é língua? não. Se eu sou. Sim. Está querendo você falar de verdade. Não, Sim. verdade. Se eu já falei língua estranha, se eu fui batizado com o Espírito Santo com evidência, sim. Não, a gente Já falou, conversado. já falou, não, você fala quando você está no seu particular com Deus, no exemplo. É raro, pai. Raríssimo. 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 É. Muito raro. É. Eu não sou tão espiritual assim. Não, aí você está falando. Então você não pode falar isso também. Eu não sou tão
nessa avaliação, Adriano, que eu digo, entendeu? Não. Porque essa é a questão. Sentir a presença de Deus, irmão, eu sinto a presença de Deus dando aula para vocês na rua. Então, assim, eu não tenho dificuldade, porque muitas pessoas elas acham que o espaço aqui, né? Sentir a presença de Deus. Aliás, tudo que eu faço, eu busco a presença de Deus. Seja no aconselhamento, no evangelismo, e eu sinto a presença de Deus, às vezes nos lugares mais inusitados. Não, assim, Porque o meu entendimento é que eu cultuo a Deus na vida. Eu aprendi isso, aprendi entre aspas, assim, eu experimento isso, eu experimentei isso desde muito cedo, né? Pela sede de Deus mesmo, eu não via, eu sempre tive desejo de estar nos cultos, vigílias e montes, aquela coisa toda. Onde estavam os crentes, estava eu também. Então, né? As irmãs do ciclo de oração, visita, só via as irmãzinhas do ciclo de oração e eu com o violão nas costas, na tarde, né? Trabalhava à noite, irmão, eu estava na vigília. Chegava 11 horas, 11 e meia, eu estava na vigília. Como estava na consagração de manhã, eu trabalhava das 7 às 5, eu estava no culto. Trabalhava das 2 às 10, eu estava no ciclo de oração de manhã. Então, assim, eu sempre... Então você viu muita rajada de língua que estava na casa de muita coisa boa. E o que Mas acontece? é porque vai assim, chega um momento que isso já aconteceu, mas hoje você já tem uma outra visão, assim, porque tem um momento que a gente é mais assim, de edificação. bebê, vamos supor assim, né? Aquela coisa que não sejais igual crianças, que é aquela, quando começa mesmo, que aí você já... Não, né? o que E aí acontece? você já vai parando, chega uma hora que você não fala Faz mais. tempo que eu não vou numa vigília, faz tempo que eu não vou no monte, faz tempo que eu não participo. Não é que eu não quero, fala essas coisas não tem significado, não, é porque meu estilo de vida hoje é outro, né? Eu estou falando quando eu era solteiro, eu estou falando quando eu não tinha filho, eu estou falando de 20 anos atrás, onde eu era um menino. Então, eu queria ir numa vigília semana passada, semana retrasada. Meu sobrinho ligou para mim que eu falei, Jonatas, quando tiver vigília lá, me dá um toque, eu preciso ir, eu quero ir, faz tempo que eu não vou. Eu gosto de oração, eu gosto de vigília, eu sou pentecostal, eu gosto da presença de Deus. Mas assim, por exemplo, hoje eu tenho uma dedicação, eu tenho uma dedicação que me toma muito tempo para leitura, para estudo, para organização, quer dizer, o meu trabalho me consome e ao mesmo tempo eu sirvo a Deus nisso e o seu povo. Eu pretendo, pelo menos, procuro, né? Mas assim, eu já entrei em crise, eu não sou mais como eu era antes, eu não oro tanto que eu orava antes, eu não jejuo como jejuava antes, eu não vou nas vigílias como ia antes. Aí eu falei, bom, eu não sou como eu não sou menino mais, né, que tem aquele vigor todo, que passava 2, 3 noites sem dormir, que jejuava 2 dias, 3 dias, e passava 7 dias no monte. A gente tinha uma barraca no monte, sério, tinha uma barraca, chamava de Templo de Davi, tinha beliche e tudo, nós tínhamos. Então era aquele menino doido por Deus, no sentido que orava, jejuava, 2 dias jejuando, 3 dias jejuando, aquela coisa toda. Mas eu não tenho nem condição física hoje de fazer isso. Eu tenho esposa, não posso deixar minha esposa para ficar 2 dias, não tem como, né? Tem filho e tal, tem uma série de responsabilidades. Eu não tinha essas coisas. Então hoje é um estilo de vida diferente. Eu não me considero menos espiritual por isso. Eu já entrei nessas crises. Mas que não seja, mas que não é errado, né? Porque tem pessoas que chegam um certo momento que ela começa a achar. Isso. Né? Tipo assim, que é errado. Você não é dessas pessoas que, se você vê alguém fazendo isso, você vai falar isso, um conceito que você tem dentro de você vai olhar e falar isso. Isso aí não está certo. Isso não é certo, até mesmo porque a Bíblia mesmo está falando sobre isso. Nós estamos falando aqui agora, né? Quando a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, a espiritualidade que a Bíblia fala, pelo menos o que eu entendo, lá em 1 Coríntios, inclusive capítulo 2, que é o texto que eu estou me referindo, é uma pessoa madura espiritualmente, que compreende as coisas e que sabe avaliar as coisas, ponderar as coisas, é equilibrada nas coisas, né? Então, por exemplo, se de repente uma pessoa, aqueles que é super espiritual, tem que ter língua estranha, tem que ter manifestação de Deus, a presença de Deus e tal, se me vê trazendo uma mensagem na igreja assim, está falando, né? Eu fui pregar há pouco tempo atrás, nem lembro onde, eu nem guardo essas coisas na cabeça. Ah tá, foi aqui também perto. Agora lembrei. Porque assim, o pastor disse para outro irmão assim, esse rapaz ele não pregou nada. Oxe. Pregou nada. Mas porque a avaliação dele é uma, o pregar tudo para ele é falar língua estranha,
É isso, aquele estardalhaço todo, entendeu? Quer dizer, a exposição da palavra para ele não é pregação. Quer dizer, não pregou nada. Quer dizer, não teve manifestação aparente. O povo não vibrou, o povo não sacudiu. Não falava nem uma língua assim. Isso, então. Jesus Meu irmão. Então aí deve ter alguma coisa errada com esse rapaz aí que não fala língua estranha. Irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei línguas estranhas depois de 9 anos, buscando a Deus intensamente. Oração, o negócio era sério, né? Era sede, era oração, era 9 anos. Para mim era uma crise, porque eu vi aqueles meninos que aceitavam Jesus hoje, era batizado com o Espírito Santo. Então, naqueles critérios que eu vivia, no meio que eu vivia, quer dizer, se você não era batizado com o Espírito Santo, é porque você estava orando pouco, não estava jejuando o suficiente. Tinha alguma coisa errada na sua vida. Deus não estava se agradando a você. Então, isso é o que estava na mente, é o que está na mente de muitas pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo para as pessoas era a aprovação de Deus na vida da pessoa. Era o grau, a intensidade, a pessoa, estou esquecendo a palavra aqui. Era evidência que aquela pessoa era cheia do Espírito Santo e era espiritual, porque falava língua estranha. E irmãos, é isso que, né, as igrejas pentecostais têm essas avaliações. Então, assim, nossa, eu sofria muito, né? Então, me viam assim, esse cara não fala língua estranha, prega e tudo e tal, então os irmãos ficavam meio assim. É porque eu buscava Deus, então Deus batizava, inclusive, muita gente, muitas, irmãos, pregações minhas, ou mensagens que eu trouxe, muitas delas Deus batizou de baseada, né? De baseada, assim, batizava com o Espírito Santo. Tem um bocado de gente aí, se perguntar assim, você foi batizado quando? Foi quando o André estava pregando em tal lugar assim, assado. Então, eu não era batizado, eu não falava língua estranha, mas Deus me usava para batizar um bocado de gente. Um bocado de gente foi curada de enfermidades que eu nem sabia na hora, fiquei sabendo depois. Ou seja, o Espírito Santo me usava e sempre me usou, né? Agora, só que tem essa questão, não fala língua estranha, tem alguma coisa errada. A pergunta, e esse professor não fala língua estranha? E o André não fala língua estranha? Você vê como que é a preocupação das pessoas, irmão? Não, um dia eu não lembro quem foi que a gente estava conversando, aí ele perguntou assim, será que o André, ele fala língua estranha? Não, ele fala em línguas, né? Eu falei, eu acho que sim. Eu acho assim, se ele não fala assim hoje assim, não frequentemente, mas que uma vez no ano pelo menos, né? Isso, ele já, porque nem nós, eu assim, o Adriano, que a gente também não tem mais aquela coisa que era antigamente. Hoje em dia, aqui na minha igreja, aqui a igreja é totalmente diferente do que... Mas a questão, amados, é o seguinte, a gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre o que é espiritual, né? Você vê o que nós lemos aqui, acabamos de ler, o que Paulo disse, o apóstolo Paulo, irmãos, disse. Eu prefiro falar 5 palavras, para mim é de mais proveito, 5 palavras, do meu próprio entendimento, do que 10.000 em língua desconhecida. Então, amados, é a Bíblia que ensina, é o apóstolo Paulo que está doutrinando uma igreja que ela supervalorizava o falar em línguas e a profecia. Essa é a igreja de Corinto, que é a maioria das igrejas pentecostais, ou muitas igrejas pentecostais. Né? Eu já vi muita gente que às vezes profetizando assim, né? Chega lá e começa. Falando em línguas para a pessoa, não sei o que. Amém, irmão? Receba, não sei o que. Tipo, ficou 10 minutos falando em línguas, abraçado. Mas não tem sentido, é antibíblico. Veja bem. É sem sentido, é antibíblico, não tem proveito nenhum se essa pessoa fala tantas línguas desconhecidas e a outra fica sem entendimento. Aliás, a própria pessoa fica sem entendimento. E Paulo está tratando aqui, olha, o entendimento, ele precisa ser edificado, precisa haver fruto no entendimento, não é? Que é a questão da alma, a gente está falando da alma, então a alma intermedia isso. Eu posso receber mensagens espirituais, mensagens que sejam produzidas pelo Espírito Santo na minha alma, posso, mas isso deve ser racional tanto para mim quanto para o outro, porque se não for racional, tem uma certa limitação na edificação. Então eu edifico o meu espírito, tranquilo, mas eu não sou só espírito, aí que é o problema. Eu sou o que? Alma e sou corpo, ou seja, o espírito meu, ele é edificado, só que eu fico sem entendimento, sem fruto no entendimento, sem transformação no entendimento, sem uma direção clara de Deus no entendimento. Aí que é o problema dos espirituais, porque os espirituais espiritualizam tudo e acham que tudo é espírito, e não é, irmão, não é? Então assim, a gente precisa ter um equilíbrio, a gente tem que espiritualizar aquilo, aliás, tem que ter o que é espiritual, aquilo que é espiritual,
tem que ter aquilo que é natural. O que é natural, eu fico às vezes falando para os irmãos, em algumas ocasiões, falo, irmão, sabe por que Deus opera milagres no meio da igreja? Em muitas vezes, não é todas não, mas em muitas vezes Deus precisa fazer o milagre pela negligência da própria igreja, no âmbito natural. Entendeu? Então muita ação de Deus sobrenatural é porque no natural nós falhamos. Nós falhamos por quê? Por causa da negligência. Eu acho interessante um dia, eu vou contar rapidinho isso aqui, para não ficar muito testemunho na aula, não preciso ministrar mais a palavra para vocês. Senão conta caos, história, né? Aí vira aquele negócio. Um dia eu estava representando a minha igreja em um aniversário de pastor, aliás, um aniversário do pastor, e eu fui como representante, porque o pastor não pôde ir, então eu falei, André, vai lá para representar a nossa igreja, né? Você é obreiro, vai representar. Eu fui lá no domingo de manhã, no Jardim Natal, me parece, e aí aquela só pastorzão, aquela coisa toda, aniversário do pastor, aí vem pregar um pastor do interior. Vou encurtar aqui e resumir tudo, tá? Vou direto no ponto. E aí o pastor pregando, então, ele falou do testemunho que aconteceu lá no interior, na igreja dele. E aí ele estava sem roupa, assim, sem roupa no sentido, só tinha um terno bem surrado, né, bem rasgadinho e tal. Aí foi em frente a uma loja, assim, olhou e aí pensou em frente à loja, ele falou bem baixinho, né? Ô senhor, eu queria esse terno e tal, né? Mas parece que a vendedora ouviu, ou a vendedora, não me lembro agora, ou a vendedora era crente e o Espírito Santo falou com ela. Uma dessas coisas aconteceu, não me lembro certo. A questão é que aquela vendedora, não sei de que forma, descobriu onde aquele pastor ele morava e enviou o terno. Mas foi Deus que fez foi Deus que, né, agiu lá e o povo glorificou a Deus, né? Porque Deus fez um milagre de providenciar a roupa para o seu servo. E eu fiquei ali naquela manhã ouvindo isso e vendo a reação, porque assim, eu sou meio assim, às vezes carnal, no sentido que eu não sinto as coisas, eu fico olhando para o culto, eu fico prestando atenção no que fala, eu fico prestando atenção no que recebe, né? Então, tá vendo como eu sou tão pentecostal assim? Eu avalio as coisas. Para isso, para o pentecostal é absurdo. Ah, você é fiscal de Deus? Vai ficar anotando as coisas? Irmãos, a gente precisa observar as coisas. A gente precisa participar do culto, a Bíblia, e o Paulo disse, precisa avaliar tudo, o que é falado, o que não é falado, se é profecia, escuta lá qual é a mensagem profética, a igreja toda tinha que escutar, inclusive. A igreja tinha que parar, uma profecia na igreja, para tudo. Vamos escutar o que está falando o quê, meu irmão? Para quem é para essa senhora aí, mas fala aqui, porque a gente precisa ouvir. É o corpo de Cristo. Por que só está falando para ela? O que está acontecendo? Tinha muito isso também. Você entendeu? Então Paulo ele vai falando aqui, quando o profeta fala, todos se calam e a igreja julgue. O profeta e a profecia. Se é coletivo o culto, se é o Espírito que está agindo, então calma aí. Então essa pessoa precisa ser avaliada pelo critério bíblico. E aí eu escutei aquilo, né? Que o Loca me falou, né? Que Deus providenciou e o povo, glória a Deus, aleluia, e tal, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, o povo está glorificando a Deus porque Deus fez um milagre, mas eles não estão avaliando que Deus precisou de um milagre porque a igreja desse pastor é negligente, que não cuida nem dele para dar uma roupa. Foi, irmão, que milagre desgraçado é esse que Deus precisou fazer? Que uma igreja negligente não cuidou do seu pastor para dar uma roupa para ele e Deus precisou interferir? Ou seja, Deus interferiu por quê? Por causa da negligência do povo. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? É lógico que eu sei que tem ocasiões e ocasiões, Deus ensina. Um dia eu estava revoltado com a igreja, eu estava mesmo revoltado, porque eu estava passando uma pendenga tão grande, já casado, né? Não tinha o que comer em casa. E eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei a murmurar, né? Falei, não é possível, o pastor sabe que eu estou desempregado, não sabe que eu estou desempregado. Aí começa aquelas murmuração brava, né? Eu sempre contribuí no dízimo, na oferta, eu dou sangue para essa igreja, não sei o que tem. Eu comecei a murmurar mesmo, né? Caramba, eu ajudei tanta gente, o povo não está vendo que eu estou desempregado, estou numa pindaíba lascada, não tem o que comer e tal. Desculpa, comer não, tinha lá o pratinho, mas acho que outro dia não tinha. E aí, eu, naquela coisa toda, assim, meio revoltado e tal. Com Deus não, Deus nunca me revoltei com Deus, eu acho, não lembro. Mas com o povo, sabe, com a postura, a igreja que não cuida das pessoas e tal. Eu sabia disso nos outros, mas quando veio para mim, né? Aí eu falei, poxa, aí tudo bem. Aí liga um pastor amigo meu que eu já não via há tempos, muito tempo não via ele, não via. E nós crescemos, assim, estudamos junto, tudo mais, só que ele passou lá em Santo André, né?
Aí ele liga para mim uma sexta-feira: André, você tá trabalhando, André? Eu falei: não tô não, Fernando. Tô em casa. Falei: posso ir amanhã na sua casa aí? Ele falou: vem aí, vem. Pode vir, vem aí e tal. Era um sábado, né? Ele ligou na sexta para vir no sábado. Aí tirei, tinha um fusquinha ungido, que ele parava a poça de óleo, coisava, né? Na rua. Pentecostal, pegava fogo, pegava mesmo, não é brincadeira não, depois eu conto esse negócio. Não tinha, aí tirei para lavar, aí ele chegou, encostou numa sombra assim, estava um sol enorme, aí encostou numa sombra e me chamou assim: André, vem cá, um palio quente, abriu o porta-malas, falou: vem cá, ajuda aqui. Aí fui lá, uma cesta básica, um Danone, um negócio assim. Pô, meu irmão, obrigado, Deus te abençoe. Não sabia da minha situação, ele só pegou o negócio, né? Tá trabalhando, André? Não tô. Opa. Mas Deus tocou no coração dele, a gente conversou. Porque ele já ligou. Aí Deus falou para mim assim: você não depende de igreja, você depende de mim. Aí acabou a murmuração. Então Deus quis me ensinar naquela ocasião, mas também não excluía a responsabilidade da igreja, que foi irresponsável quanto ao cuidado de um membro que sabiam que estava passando dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo é espiritual, nesse sentido espiritual que a gente acha. Então a gente precisa raciocinar, pensar. O Espírito Santo usa o entendimento de todo cristão. Nós somos racionais, irmãos. A fé não é irracional. Eu faço, não sei por que eu faço. É pela fé, como se pela fé não tivesse um porquê. A gente coloca essa questão, né? Fé vai para um lado e racionalidade para o outro. Não tem aí até desenhos e placa e tal, né? A gente vê assim, fé para um lado e raciocínio para o outro. É impossível isso. Não tem como. A fé, ela é racional. A fé é racional. A fé que não é racional é chamada de fideísmo. E eu não vou falar o que significa essa palavra. Quem quiser, vá buscar no dicionário. Você já falou, já vai pesquisar, esqueci. Fideísmo. Já sabe, já. Eu preciso pensar um pouco para me lembrar o que é. Eu preciso só pegar o Wi-Fi. Mas eu já ouvi. A fé que ela não é explicada, ela é fideísmo, não é fé, irmãos. Tá certo? Agora, não é uma explicação racional humana, em categoria humana. Eu estou falando que é uma racionalidade bíblica, porque a Bíblia é lógica, não é? Não existe uma lógica. O Romanos, Maíra, que você leu, você que leu, né? Romanos, capítulo 12, verso 1, então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá vai estar assim, lógicos, no original, lógicos. E onde vem lógica? Lógico, então culto é lógico, né? Nós precisamos saber que nós somos, então, esse espírito que se comunica com Deus. Nós somos, então, essa pessoa que tem compreensão e entendimento, que é a alma, que ela intermedia. Então, ela tanto experimenta das coisas imateriais, que é o psicológico, mas também experimenta dessas coisas materiais, que é o biológico, né? Então, a alma vai intermediando aí. É por isso que a gente precisa ser psicologicamente saudável, né? É porque quando não é, irmão, aí é um negócio terrível, né? Quando você vai assim, Deus, ele diz na Bíblia para que a gente seja diferente, muitos são esquisitos, né? Então tem muito crente esquisito, não é, irmão? Pronto, hoje, o cara veio lá, eu estava na Conde de Sazedas, o lugar dos evangélicos, doidos, e aí o cara veio querendo, primeiro eu estava passando, pastor, chamando assim, eu falei: nossa, deve me conhecer, né? Aí eu olhei, e até estava passando na loja que tem um irmão que eu conheço lá, né? Que fica na frente. Eu até pensei que era ele, né? E aí eu olhei assim: não, um cara que eu nunca vi na vida. Aí me veio aqui com os folhetinhos, as canetas, eu estou vendendo para não sei o que. Ele falou: não, mas não quero não, obrigado, não sei o que. Aí, acho que ele não gostou muito, me deu até um folheto. Eu fui para um lado, ele foi para o outro, aí eu escutei: sai! Você está expulsando de mim? O cara meio, sabe, desequilibrado assim. Eu falei: nossa, esse comportamento assim, que é coisa desequilibrado. Leva muito, né? O Paulo Romero diz que tem uma ala dos pentecostais que são piradas, né? O Paulo Romero que diz isso, sou eu não. O Espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo. Não, acompanhando aí? Página 45. O Espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo. Ele precisa de um intermediário, e este intermediário é a alma, produzida pelo contato do Espírito com o corpo. Portanto, a alma fica entre o Espírito e o corpo, unindo-os. O Espírito pode subjugar o corpo através da mediação da alma. Estão acompanhando aí? Tá aí? Conseguiu acompanhar?
através da mediação da alma, para que ele obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode atrair o espírito para amar o mundo. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre, porque ele se une com Deus. O corpo é mais inferior, porque tem contato com a matéria, no sentido espiritual, né? Assim, a alma, estando entre eles, os une e recebe o caráter deles como sendo dela própria. A alma torna possível a comunicação e cooperação entre o espírito e o corpo. Percebe que tudo isso precisa estar em harmonia, irmãos? Eu preciso cuidar bem do meu corpo, porque é instrumento da minha alma para que possa ser usado pelo Espírito de Deus, que se comunica com o meu espírito. Percebe que é tudo integrado o negócio? Percebe que a Bíblia olha para os três como sendo importantes? É por isso que é pecado, irmãos. A gente, por exemplo, existe um pecado que ele é mais grave do que outros pecados, que é chamada prostituição. Não é o que está escrito em 1 Coríntios 6 e 18, 19 e 20? 18, 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, 19 e 20. Quem achou pode ler, por favor. Porque da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque fostes comprados por preço. Bom Agora, preço. pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha só. O que pertence a Deus? O corpo e o espírito. Os dois foram comprados por Deus, o espírito e o corpo nosso, não é? Todo pecado é fora do corpo. Todo pecado tem uma consequência, mas quem peca contra o seu próprio corpo está pecando, irmão, contra o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos comprados, espírito, alma e corpo. O capítulo 3, 1 Coríntios também vai dizer quase a mesma coisa. Capítulo 3, versos 16 e 17, olha o que diz o texto aqui, que coisa interessante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Percebe? A gente está falando de uma coisa séria, que é o corpo. Hebreus capítulo 3, verso 6. Eu nem lembro o que está escrito, mas tem uma referência aqui, eu vou ler. Mas não é da Bíblia, foi eu que pus, né? 3 e 6. Eu não lembro, mas eu pus aqui, tem uma correlação. Vamos ver aqui. Que é assim, quem ensina também aprende, né, irmão? Não, Adriano? E como eu não lembrava, eu falei, preciso aprender isso aqui, que está escrito aqui. Eu escrevi faz um tempo, não lembro mais. É o 3 e 6, né? Opa, eu estou no 4. 3 e 6 de Hebreus. Ah, é a casa mesmo, é. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Olha só. Então, quem é a casa de Cristo? A casa somos nós somos esse templo do Espírito de Cristo. Então a gente percebe, irmãos, que a Bíblia ela vai falar sobre o homem, sobre o ser humano e ainda muito mais esse regenerado e dando a importância e para que a gente saiba e tenha clareza que a nossa alma precisa estar sadia, o nosso corpo precisa estar sadio, o nosso espírito precisa estar sadio. Eu brinquei com os irmãos, acho que foi a aula passada ou foi a aula retrasada, que a gente fala assim, o corpo ele não pode ser cultuado, né? Os caras que ficam na academia, aquele desespero todo, né? E, nossa, tem tantos casos aí que você olha assim, a mulher esteticamente perfeita vai querer fazer uma lipo, alguma coisa e morre, irmão. Né? Fala, nossa, a mulher vai fazer um negócio que a mulher já estava tudo certo aí, né? Então você percebe esses exageros, essas paranoias. Mas por outro lado, ser totalmente relaxado também é pecado. Eu falei, o barrigão feio e velho é pecado, né? A gordura excessiva é pecado, o sedentarismo também é pecado, o tomar Coca-Cola também é pecado, o se alimentar mal também é pecado, o dormir mal também é pecado. Então tudo isso também é pecado. É que a gente não avalia, não é honesto nas avaliações, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, e tatuagem?
muitos que acham que tatuagem é pecado, não se importam em fazer a sobrancelha definitiva. Eu fiz. Qual é a diferença, não é? Qual é a diferença disso, irmãos? E outras coisas mais. A questão é que a gente tem que saber que nós somos um todo, e esse todo precisa ter um equilíbrio, tá certo? Quem cuida muito do corpo esquece do espírito, mas quem cuida muito do espírito esquece do corpo, e quem quer cuidar do corpo e do espírito, mas esquece do entendimento, e quem quer cuidar do entendimento, mas não cuida do espírito ou do corpo, vocês percebem que é preciso ter um equilíbrio, é preciso a gente olhar para nós de uma forma holística. Diga. Não, só para compartilhar que eu vi um testemunho, estava numa pregação ali do Luiz Hermínio, e aí foi um senhorzinho pregar lá que já tinha morreu e depois voltou. E na morte, ele falava que o Espírito Santo falava para ele que ele estava ali porque ele não cuidou do corpo dele. Porque ele viajava muito, fazia muito jejum, então não se alimentava direito. Nem quando ele morreu, o Espírito Santo está aí por causa de você mesmo, você não cuidou do seu corpo. Aí falou um monte para ele, foi e ele contou esse testemunho para ele. É mais ou menos assim, mas é mais ou menos assim, né? Ontem me perguntaram, acho que foi ontem, foi terça, não, foi segunda, segunda-feira, anteontem. Tá a memória, tá vendo? Bagunçada, memória zoada. Não, tem um menino lá que não acaba com o corpo dele trabalhando. Mas olha só, aí me perguntaram a respeito, agora esqueci, eu ia até falar, mas Memória zoada. isso é sinal que a aula já acabou, que nada mais agora deve ser inspirado.